Como vocês viram aí nas imagens, aqui no DF, o caso mais emblemático e conhecido de Stalker ganhou visibilidade na pele de um ex-diretor da Polícia Civil que foi preso e afastado do cargo. Só este ano, o DF Alerta já mostrou aqui mais 4 casos que mobilizam a opinião pública. Vocês vão conhecer agora um especialista de Brasília que já analisou mais de 4.000 casos em todo o Brasil. E ele está aqui com a gente para nos explicar e orientar como agir em casos de perseguição e também de violação. Bem-vindo, doutor Narden Porto, meu conterrâneo de Araxá. É sempre muito bom conversar com o senhor, viu? Vamos começar aqui essa conversa, porque eu quero entender a impressão nossa, ou esse crime com nome estrangeiro, né? O Stalker já aumentou, tem aumentado e muito aqui no Brasil? Ou ele sempre aconteceu e agora está ganhando mais visibilidade? Na realidade, esse golpe, esse crime, ele sempre aconteceu. Mas após a lei, né, que tem 3 anos que ela está em vigor, as pessoas tomaram conhecimento em si que é um crime. Ou seja, elas perderam o medo e foram até a delegacia. Então, o que nós estamos vendo, na verdade, são pessoas que perderam o medo e estão indo até a delegacia para notificar esse crime. Mas a crescente, ela é muito alta. E como é que a vítima pode identificar os primeiros sinais de stalker, assim? O que passa a ser, por exemplo, várias mensagens num dia? A que ponto que a pessoa fala, opa, tô sendo perseguida, ameaçada, isso aqui não vai dar bom, vou procurar a polícia logo? Muitas pessoas acreditam que o stalker acontece apenas em relacionamento. Só que, na verdade, pode acontecer com pessoas que sequer elas se conhecem. Então, vamos supor, você está andando pela rua e percebe que um dia uma pessoa diferente te olhou, no segundo dia ela também te encontrou em algum ponto, foi na sua academia, foi no seu trabalho, ela está te perseguindo, isso daí é o stalker. Não precisa ser necessariamente dentro de um relacionamento. Se for dentro de um relacionamento, aí nós podemos até mesmo adicionar a uma medida protetiva, a Maria da Penha. Mas o crime de stalker pode acontecer em diversos sexos e não precisa ser dentro de um relacionamento. Então basta que essa pessoa seja perseguida reiteradamente. Uma única vez não é crime, mas 2, 3, 4 vezes sim é crime e você precisa ir até a delegacia. O que o senhor recomenda que as vítimas façam? Que elas produzam provas para se proteger? Por exemplo, esse caso aí, ó, são imagens, né, do caso real que nós mostramos aqui. Acabei de voltar, de relembrar esse assunto, um assunto que nós falamos muito aqui no nosso DF Alerta. O ex-diretor da Polícia Civil, doutor Robson Cândido. Essas imagens que nós estamos mostrando ali foram provas que a vítima produziu e entregou na mão da polícia. Essa é a recomendação? Exatamente isso. A vítima, ela precisa guardar todas as provas, seja e-mail, cartinhas de amor, fotos, vídeos, amigas que estão vendo essa pessoa circular a sua residência, o seu trabalho, qualquer lugar, ela precisa guardar tudo e levar o mais rápido possível na delegacia. Ela precisa registrar uma ocorrência. E o simples registro de ocorrência, ele não quer dizer que essa pessoa ele vai ser condenado. Ela precisa representar essa pessoa. É engraçada essa atitude, assim, é curiosa, como nós mostramos como essas pessoas muitas vezes se escondem atrás de figuras do poder, né? Ou tentam convencer a vítima de que elas têm esse poder de manipular e de que estão acima da lei, como nesse caso que nós estamos mostrando, do delegado Robson, e também um outro caso que nós mostramos ontem, onde o autor do crime, o stalker, ele dizia para a vítima que era amigo de não sei quem do PCC e ameaçava o tempo todo. Então eles se escondem, eles tentam mostrar esse poder o tempo todo para a vítima, né? Para que elas não denunciem. Exatamente isso. E tem que ter a denúncia, tá? Não pode passar a mão na cabeça desse tipo de pessoa. Se você não tem a prova, se você não sabe quem era a pessoa, mesmo assim é interessante que você vá até a delegacia mais próxima da sua residência e não deixe essa pessoa impune. Porque se você não efetuar esse registro de ocorrência, se você não representar essa pessoa,
pode acontecer algo muito pior. Então essa lei, ela veio para tentar barrar um próximo crime, que pode ser um feminicídio ou qualquer outro crime de maior potencial. Os criminosos, eles podem ser considerados psicopatas ou eles têm apenas outros distúrbios? Eles podem sim ser considerados como psicopatas, mas precisa ter um estudo, tá? Para saber de fato um relatório, um laudo médico de um perito para identificar se de fato essa pessoa que cometeu esse crime, ele é um psicopata ou não. Mas transtornos, certamente essa pessoa possui, mas precisa ser investigado, precisa ser analisado caso a caso. E como no caso, né, como nós vimos aí, quem não acompanhou a série Beberrena, que está bombando na Netflix e a gente consegue entender mais ou menos, a gente vê que nesse caso específico, que é um caso real, foi retratado aí na série Beberrena, a vítima via que a outra pessoa estava com problemas e ficava, digamos, com pena de denunciar, ou achava que aquilo seria resolvido numa conversa, por exemplo. Isso é um tipo de autoabuso também, né? É um abuso, com certeza. A pessoa coloca pressão na outra, né? Para ela ficar calada, para ela ficar quieta, para ela não contar para ninguém, para ficar como se fosse dentro de uma bolha. Isso tá muito dentro de um relacionamento abusivo. Mas ela precisa sair dessa teia, precisa levantar a mão, pedir ajuda, nem que seja para um vizinho, para uma psicóloga, para um médico, um psiquiatra, mas ela precisa pedir um socorro e, novamente, ir até a delegacia. Não deixe essa pessoa impune porque algo pior pode acontecer. Qual que é o conselho que o senhor acha importante dar para quem está em casa? Não tenha medo, porque ele não fez isso só com você, ele está fazendo com outras pessoas. Talvez seja um vício dele fazer isso reiteradamente com várias pessoas, vários amigos, familiares. E guarde as provas, porque sem prova fica um pouco difícil conseguir a condenação de alguém. Então, seja bem cautelosa quando você for guardar essas provas. Seja num drive, num e-mail, entrega para uma amiga, mas leve na delegacia. Tá certo, doutor. Obrigada por essas dicas aí. Às vezes a pessoa não sabe, né, que isso é um crime, que dá cadeia, ou não sabe, não consegue identificar se está ou não sendo vítima desse crime. Então é importante a gente ter essa conversa para que essas pessoas que estão em casa, né, virem essa chavinha e falar, opa, preciso denunciar. E o que pode acontecer com o stalker nesse caso? Qual é a pena? A pena é de 6 meses a 2 anos. Contudo, dependendo da quantidade de crimes que essa pessoa cometer, né, o stalking, aí tem medida protetiva, pode ter uma ameaça. Tem ameaça também, isso, né? E aí nós vamos fazer uma acumulação, a gente vai somar as penas. Então isso pode passar em muitos de 2 anos. Outras vítimas, talvez. Exatamente. Também. O primeiro caso que veio aqui à tona, que nós mostramos, o pessoal vai lembrar, daquela policial civil, né? Nós conversamos sobre esse caso também. Foi um caso que veio à tona quando a gente começou a falar sobre esse assunto. A policial civil que stalkeava, que perseguia, que ameaçava ex-namorados, que foram pelo menos 3. Então a gente já começou a se antenar nessas situações. E agora, com tantos casos de uma só vez, nós mostramos na mesma época em que a série está muito em alta, a Beberrena, para quem ainda não acompanhou. Nós mostramos um outro caso também que veio à tona, que era daquela moça de Minas Gerais que do nada invocou com um médico e começou a persegui-lo, enfim. Então, muitos casos que agora estão vindo à tona aí, que só cresce no país. Então, é importante a gente falar cada vez mais sobre esse crime, né? Para que ele seja cortado aí logo no início, na raiz, antes que isso se agrave e possa terminar, como o senhor mesmo disse, em feminicídios, por exemplo. É exatamente isso. Esse caso específico, pelo que foi narrado, acredita-se que sequer teve um relacionamento. Ela fantasiou. Da série que o senhor está dizendo? Nesse da pessoa de Ituiutaba, se eu não estou enganado, de Minas Gerais. Ah, de Minas Gerais. Isso, ela fantasiou tudo. Que não tem relacionamento. Isso. E a gente vê que não tem cara, né? Você olha ali pelas redes sociais, hoje a gente estava dando uma olhada, e pelas fotos ali dela, parece inofensiva, mas estava fazendo um verdadeiro terror na vida
da vítima, que seria o médico. Que louco isso, né? É. Muito bom trocar essa ideia com o senhor em um momento em que a gente com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão acompanhando aqui o nosso DF Alerta. Portas abertas sempre, viu? Como eu disse, sempre um prazer te receber aqui. Meu Obrigado. amigo, para quem não sabe, ó, de muitos anos, lá da minha terra, lá de Araxá, e a gente se reencontra sempre aqui, ele sempre contribuindo muito com o nosso trabalho. Parabéns, viu? Obrigado. Tem no mapa, tem Araxá, tem no mapa. O quê? Tem no mapa? Araxá? É. Meu filho, ninguém sai, só quem sai de Araxá é assim, ó, pra fazer diferença, entendeu? Ah, Na então vida tá. das pessoas, pra fazer sucesso. Eu não sabia como é que tinha Beijo no mapa. grande, doutor. Obrigada, viu, mais uma vez.